Gravando. Só tem que desligar essa danada da transcrição, que é muito ruim. Vamos lá. Parar a transcrição. Pronto. Então, nós vimos as relações de governança corporativa. Nós vimos como ela começou a ser debatida, né, ali no final da década de 90 e como ela é importante hoje, né? Nós vimos a origem dos grandes problemas que aconteceu lá em 2001 com a grande empresa americana Enron, da área de energia, que maquiava os seus relatórios contábeis para passar ao mercado que estava muito bem obrigado, enquanto que, na verdade, a empresa estava afundada em dívidas. Não é? Nós entendemos que o conceito dessa questão do compliance, não, desculpa, da governança corporativa, vai ter na sua base aquilo que a gente chamou de assimetria de informação. O que foi assimetria? O que é assimetria de informação? Olha aí, pergunta para a prova. A simetria de informação é justamente quando uma pessoa detém mais conhecimento em relação ao algo que é do interesse do que a outra, não é? Então, digamos que vocês aqui, cada um juntasse o dinheiro, né, e resolvesse abrir uma empresa e dissesse, olha, professor, a gente quer que você administre essa empresa, não é? E a gente, cada um vai seguir com sua carreira e a gente só quer o nosso prolabore no final do mês. Então vocês confiariam em mim a gestão dessa empresa e no final vocês só iriam querer o dinheiro do prolabore, não é? Então essa confiança em vocês viria acompanhada com uma delegação de poder, não é? Ou seja, eu teria poder para administrar essa empresa do jeito que eu bem quisesse, não é? Então vocês não estariam comigo no dia a dia, entendeu? Vocês não estariam participando de cada decisão, não é? Então, se eu quisesse tomar decisões, por exemplo, que me beneficiasse ao invés de beneficiar vocês, isso seria muito possível, não é? Imagine o seguinte, imagine que, por exemplo, lá nessa empresa, pessoal, me dê só um segundinho que eu vou descer aqui o meu ar-condicionado, que tá um calorzinho, viu? Um momentinho. Pronto. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Sim, imagine que na empresa de vocês lá, vocês tivessem um grande cliente. Um cliente, por exemplo, que tivessem aí uma dívida com vocês de 100 mil reais. E o cliente ele estruturasse um plano para pagar esse dinheiro a vocês, de pagar de volta à empresa, não é, no decorrer desses 6 meses. Não é? Então vocês estivessem ali de olho nesse dinheiro a mais que iria entrar dentro da empresa, oriundo de uma dívida de pagamento. Aí, restado, esse dinheiro que entrasse iria o quê? Para o resultado da empresa, não é? Vou botar aqui na DRE. Da DRE, ele iria então expor o total de receita e receita líquida da empresa, que obrigatoriamente também qualquer valor da empresa, não é? Queira ou não, é um direito ou um dever dos seus sócios. Se a empresa vai bem, os sócios vão bem. Se a empresa não vai bem, os sócios estão maus, né? Então, digamos que esse camarada tivesse aqui para pagar
para a empresa de vocês 100 mil reais. Mas o professor Kevin, lá, o diretor que vocês tanto confiaram na administração da empresa, chegasse para esse cliente e dissesse, olha, tu estás devendo 100 mil, né? Que tal se a gente baixar essa dívida, eu perdoo a tua dívida e tu paga somente 40 mil reais, não é? Eu digo que você não tem condições de pagar 100 mil, não é? E que se a gente continuar cobrando 100 mil, a gente nunca vai ver esse dinheiro. Porém, se a gente lhe der um desconto, um abatimento, você consegue, então, pelo menos cumprir aí 40% da dívida. E 40% da dívida é melhor do que 0% da dívida, né? Então, por mais que a dívida seja 100 mil, do que adianta a dívida ser 100 mil se você nunca vai pagar? Então, eu te dou um descontinho aqui, um descontinho, né? E aí, tu paga 40 mil. Aí o cara vai chegar assim, rapaz, minha dívida era 100, baixar para 40, isso é um negoção, não é? Aí eu chego para ele, agora tem o seguinte, eu abaixo para 40, agora em compensação, tu vai me dar 10. E isso aqui por debaixo dos panos, não é? Ou a famigerada caixa 2, não é? Ou seja, não, que seria o caixa 2 que a gente tanto fala, né? O caixa da empresa é aquilo que vocês aprendem na contabilidade. É uma conta de uma empresa aonde tudo que entra no caixa da empresa é registrado, não é? Toda a entrada, toda a saída diária de receita e despesa da empresa é registrada no caixa. Ou seja, quando o governo, quando a Receita Federal, quando os sócios, quando os investidores querem saber a saúde financeira dessa empresa, eles pegam os relatórios contábeis. Pega o DRE, pega o balanço patrimonial, pega o livro de caixa, não é? Para poder ver minuciosamente todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai. O caixa 2 é justamente aqueles valores que não são registrados no caixa 1. Se eles não são registrados no caixa 1, então não tem como a Receita ficar sabendo, não tem como o governo ficar sabendo, não tem como o governo do estado ficar sabendo, não tem como a prefeitura ficar sabendo, não tem como os donos ficarem sabendo, não tem como os investidores ficarem sabendo, porque não está registrado. É um caixa alternativo, é um caixa 2, não é? Então, veja, através do caixa 2 eu posso muito bem agir mais em benefício próprio meu do que dos donos da empresa, vocês. Não é? E eu tenho essa liberdade para fazer o que eu bem quiser, porque eu tenho aqui no meu relacionamento com vocês, donos da empresa, uma simetria de informação. Eu conheço mais do dia a dia da empresa, das operações da empresa, dos fornecedores da empresa, dos clientes da empresa, das receitas e despesas da empresa, porque eu estou todo dia trabalhando nela, enquanto vocês estão nos afazeres de vocês. Então, essa simetria de informação pode me dar uma vantagem, não é, para gerar aqui o que a gente viu, conflito de interesse. Ou, como nós vimos também, o conflito de agência, não é? Isso quer dizer o quê? Que, aparentemente, para eu conseguir o cargo de diretor da empresa, o meu interesse e o interesse de vocês, donos da empresa, ficaram convergiram, não é? Ou seja, estão andando de mãos dadas para um único objetivo. Porém, durante essa caminhada, os nossos interesses podem entrar em divergência, ou seja, entrarem em conflito. Ou seja, eu querer ganhar muito mais do que vocês,
ou ganhar um valor que vocês não concordariam, ou tomar uma atitude que vocês não concordariam, como perdoar uma dívida de 100 mil, não é, para ganhar uma parte dessa dívida, 10 mil do meu bolso, e fechar um contrato aí bem menor de financiamento, não é? Então, esse conflito de interesse e a assimetria de informação está na essência ali de questões, né, onde gestores de empresa maquiavam resultados, enganavam donos e investidores para poder ali se darem bem, não é? E quando eu falo, assim, na verdade, de que realmente a governança corporativa ela surge como uma forma de colocar a honestidade, a transparência e a responsabilização nas empresas, na verdade, o que nós estamos aprendendo, a essência, e que eu acho que isso como área de estudo só vai vir ali na década de 90, demorou e muito, é que tanto as organizações públicas quanto nas empresas privadas nós vamos encontrar corrupção, não é? Porque não existe diferença entre um deputado, um vereador, um gestor público que desvia verba pública, né, para o seu bolso. Não há diferença desse camarada para uma pessoa que trabalha numa empresa e subtrai papel da empresa, clips, caneta. Ah, professor, mas isso aí a gente pode jogar aqui no princípio da insignificância. Não é? O que seria isso? Ah, é um valor tão pequeno que não vale como o senhor comparar com, por exemplo, os políticos que desviam dinheiro. Ora, se você for o dono da empresa onde os funcionários estão subtraindo material administrativo, com certeza você não vai ver diferença, não é? Porque ninguém gosta de ser roubado nem em um centavo do seu dinheiro, não é? Então, a atitude de subtrair é a mesma. A corrupção é a mesma. Então, para haver corrupção, basta, na verdade, que haja seres humanos. Então, tem que se ter muito cuidado, principalmente como nós, que somos cidadãos nesse país, que sofre tanto com corrupção, quando a gente entende que, na verdade, a solução para a administração pública é passar tudo para a iniciativa privada. Como se na iniciativa privada não houvesse casos de corrupção, como se na iniciativa privada não houvesse roubo, como se na iniciativa privada não houvesse desvio. É imaturidade da nossa parte também achar a mesma coisa das organizações militares. Por quê? Porque, na verdade, a corrupção e a atitude ela existe em cada uma das esferas, em cada uma das organizações, porque ela é atrelada não à empresa, ou seja ela pública ou privada. Essas atitudes elas têm a sua origem em seres humanos. Então, aonde houver seres humanos, nós vamos encontrar isso, não é? Então, quando nós tratamos de governança corporativa, nós estamos trabalhando casos de corrupção em empresas, em iniciativa privada. E isso fere e muito a administração e o mercado financeiro, porque quando isso ocorre na administração pública, o dinheiro desviado tem origem o quê? Do cidadão, não é? Dos impostos pagos. Quando isso ocorre nas empresas, isso vai ter origem no bolso do dono da empresa, não é? E quando essa empresa ela está no mercado financeiro, que é a nossa disciplina, essa empresa ela está o quê? Com ações distribuídas aí afora e com investidores,
de todo lugar do mundo que estão ali dando dinheiro para essa empresa e não tem como saber do dia a dia dessa empresa. Entendeu? Então nós vamos ver muitos casos, como foi o caso da Enron, que nós vimos na aula passada. Nós vimos na aula passada aquele vídeo muito legal sobre a crise de 2008, lá nos Estados Unidos, que teve origem nos bancos e corretoras, não é? Pessoas que saíram emprestando dinheiro à torta e direito, né? Sem imaginar ou sem fazer um controle que, se de fato as pessoas que estavam pegando tanto dinheiro emprestado tinham condições de pagar. E como a gente viu, o banco ele não empresta o dinheiro dele, ele empresta o meu e o seu dinheiro. Então, se a partir do momento que todo mundo que pega dinheiro do Banco do Brasil, por exemplo, dá calote geral no Banco do Brasil, é o Banco do Brasil que vai perder ou é o meu e o seu dinheiro que tem conta lá no Banco do Brasil que vai ser levado embora? Vai ser o meu e o seu. Porque o banco não vai chegar e dizer, massa, eu levei calote, mas toma aqui o teu dinheiro de volta. Não. Quando a gente chegar para o banco e dizer, olha, cadê o dinheiro que eu depositei na conta? Aí o banco vai dizer, mas é porque eu emprestei e fulaninho não pagou. Né? E você vai dizer, e o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? Tudo. É assim que os bancos operam. Não é? E isso é importantíssimo para a nossa economia, né? E por isso que é também muito importante o aspecto que nós vamos ver aqui na segunda parte da aula, que são os órgãos do sistema financeiro nacional, que controlam, que estão ali sempre olhando. A gente viu no decorrer desse semestre o quanto o Banco Central é importantíssimo para a minha e a sua vida. Talvez o Banco Central fosse algo que a gente só ouvisse falar de vez em quando a gente estava vendo o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal, e a gente não entendesse muito bem a importância do que esse banco faz e o que é que não é, entendeu? Porém, eu espero que durante essa disciplina vocês tenham visto, prestado atenção, assistido, né, e compreendido o papel do Banco Central em justamente regular a oferta de moeda na nossa economia e fiscalizar os bancos. Por quê? Porque veja como nos Estados Unidos todo mundo fala, os Estados Unidos é demais, os Estados Unidos é demais. Mas como a gente viu na aula passada, não é? Nós vimos que a crise de 2008 teve origem justamente nos bancos americanos. Coisa que aqui no Brasil nós sofremos uma consequência porque nós vivemos uma economia globalizada, porém nós não tivemos um impacto tão grande quanto nos Estados Unidos porque os bancos daqui não quebraram, não é? E não quebraram em grande parte não é porque eles são bons, não, mas porque o Banco Central, nós temos aqui órgãos públicos atuando pesadamente, rigorosamente, não fiscalizando esses bancos. Então, até como eu disse a vocês, o Banco Central não permite que nenhum banco feche o dia no vermelho. Nem sequer um dia, sequer, um banco pode fechar no vermelho. Se acontecer de fechar, que é normal que possa acontecer isso, o banco obriga que os outros bancos peguem dinheiro emprestado junto ao próprio Banco Central ou pega dinheiro entre os outros demais bancos. E aí a gente viu isso, aquela taxa do redesconto e a taxa do CDI, que é a taxa de juros que os bancos eles cobram entre si, e a taxa de redesconto, que é a taxa que o Banco Central cobra dos bancos que fecham a conta no vermelho e precisam pegar dinheiro junto ao Banco Central. Então vejam que a gente só consegue. Corrupção tem em sua raiz qualquer ser humano. Qualquer ser humano, eu digo assim, para ser corrupto é necessário, condição necessária que seja ser humano. Todo ser humano é corrupto? Não, de forma nenhuma. Porém, todo corrupto é um ser humano. Entende a lógica aqui do raciocínio? Nem todo ser humano é corrupto, porém, todo corrupto é um ser humano. E o que é que isso significa? Isso significa que as máquinas não são corruptas. Né? O banco onde eu e você senta, não são corruptos. O computador não é corrupto, a caneta não é corrupta. Não é? Porém, para ser corrupto, é necessário que seja ser humano.
né? Então, seja ele na iniciativa privada, seja ele nas organizações públicas, entendeu? É necessário que haja fiscalização e controle. Então, esta é a essência do que vocês aprendem aqui no curso de administração, a governança corporativa, não é? O controle, a administração, não é? A transparência das ações das empresas, não é? Que elas tenham transparência junto aos seus investidores, que elas tenham transparência junto aos seus todas as partes interessadas. E na administração pública, nós não temos a governança corporativa, nós temos a governança pública. Entende? Governança pública. E nós temos a governança corporativa. Esta daqui é para empresas privadas e esta é justamente a administração pública, certo? Então, esses dois segmentos tratam da mesma essência: combate à corrupção e atitudes indesejadas de administração. Porém, uma vai estar inserida na administração pública, a outra na administração privada. Qual é que vocês estudam no curso? Governança corporativa, porque este curso não é um curso de administração pública. Existem muitos cursos superiores de administração pública. Não é só administração pública, você é voltado puramente para a administração pública. Esse curso que vocês escolheram fazer é justamente a administração de empresas, não é? Então, com todas as disciplinas voltadas para a administração da empresa. O foco são as organizações privadas. Então, por isso que nós aprendemos aqui a governança corporativa. Porém, entendendo que a essência da necessidade de existir uma governança corporativa é inerente a qualquer ser humano e que também há na administração pública. Por isso que muitas coisas que nós vamos ver aqui na aula de hoje, vocês vão fazer relação também com atitudes de governo, já que, infelizmente, aqui no nosso país, nós temos aí uma cultura, né, de corrupção na administração pública muito grande. Porém, só existe na administração pública de jeito nenhum. Não é? De jeito nenhum. Então, o termo compliance é uma área de atuação muito importante e que surgiu muito aqui no Brasil de 2013 para cá. Entendeu? Compliance, ele tem em sua essência o significado de fazer cumprir, não é? Então, veja, para combater os casos de corrupção, de assimetria de informação, de interesse, de conflito de interesse, né, entre as partes, as empresas, elas possuem o quê? Suas próprias regras, suas próprias normas, né? Talvez alguns de vocês, quando entraram numa empresa, receberam lá o livro de regras da empresa, o que é que pode, o que é que não pode fazer, não é? Então, essa é a regra que a empresa tem, o que é que você pode fazer, o que é que não pode, as punições e tal. É justamente um instrumento de governança corporativa. E o compliance é o termo utilizado para as pessoas incentivarem o cumprimento das regras da empresa. Não é? Então, o compliance ele vai ter na sua essência, na sua área de aplicação,
é justamente você fazer cumprir, não é, as regras da empresa, não é? E não só as regras da empresa, como também as regras que regem a área da empresa. Então, nós vimos na aula passada a questão da Vale do Rio Doce, não é? Uma empresa que ela ignorou os relatórios, os muitos relatórios que apontavam risco de rompimento de barreira, por exemplo, não é? Aonde é que uma área de compliance da empresa Vale poderia ter atuado? Justamente fiscalizando e fazendo auditoria de se as áreas estavam de fato cumprindo com os relatórios de auditoria das empresas que estavam apontando que havia risco de rompimento, né? Procurando possíveis atos de corrupção. Né? Então, a área de compliance hoje, se vocês procurarem, existem muitos cursos de especialização em compliance, né? Porque de 2013 para cá, aqui no Brasil, a gente viu, né, que principalmente por conta do caso da Lava Jato, né, da empresa Odebrecht, né, foi aprovada a lei anticorrupção, né, que abarca também as empresas privadas, não é? Ou seja, para que elas se enquadrem dentro do regimento legislativo, né? Dentro das leis de anticorrupção. E mais recentemente, nós vimos aqui a aprovação da lei LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que obriga que todas as empresas elas têm que ter um gestor de dados, não é? Tem que ter toda uma política de como vai gerir a informação dos seus clientes, né? Então a área de compliance dentro da empresa está justamente para verificar quais são as leis que se aplicam dentro da empresa e fazer com que os departamentos e as funções daquela empresa cumpram, não é, com as normas estabelecidas por aquela empresa. Então, ela teve aqui no Brasil, principalmente, a origem, né, entre os escândalos de corrupção, não é? Os escândalos, por exemplo, da Odebrecht. Será que é assim que escreve? Odebrecht. Bem, se não for assim, perdoem a minha ignorância. Mas todo mundo conhece a empresa, né? A ex-empresa, porque ela fechou, a Odebrecht. A Odebrecht chegou a ser uma mega empresa aqui no Brasil. Uma das maiores empresas que o Brasil já viu, não é? E com os casos de corrupção que ocorreram na Odebrecht, não é? Quem foi impactado? Bem, entre esse relacionamento de corrupção entre a Odebrecht e políticos, você teve quem pagou o preço foram os funcionários que foram demitidos, né? A empresa quebrou, os investidores da empresa que investiram na empresa pensando que a empresa era uma empresa honesta, né? E que os donos e que os diretores estavam realmente trabalhando para o bem da empresa e não o bem deles mesmos, não é? A população em geral, não é? Porque queira ou não, a partir do momento que a Odebrecht ela cria, né, situações de corrupção junto a políticos, ela vai receber dinheiro público. Dinheiro público oriundo de quem? Dos impostos da população. Você vai ver também os clientes da Odebrecht, que não tinham nada a ver com o que a Odebrecht fazia junto com o governo, mas que também terminaram pagando pato, né? Porque a Odebrecht ela também construía prédios residenciais, ela fazia obras privadas, não é? Então, quer ou não, os clientes perderam o acesso à empresa, porque a empresa quebrou, não é? E terminaram ficando na mão por algo que eles não tinham nenhum tipo de envolvimento direto. Então, vejo que por conta da Odebrecht
várias pessoas vão pagar o preço da corrupção da empresa. Não é? Então, para que isso não ocorra mais aqui no Brasil, é que vai haver uma interferência do governo na criação de leis de anticorrupção, a LGPD e várias outras, para justamente fomentar, né, incentivar as empresas a implementar o compliance, ou seja, o cumprimento, não é, das regras, das leis dentro da própria empresa. Então, o compliance ele é justamente muito relacionado com a governança corporativa, porque não adianta a empresa dizer que a transparência é importante se a empresa não cumprir com essas questões de transparência, de ética, não é? Então, o mercado financeiro vai exigir das empresas, hoje mais do que nunca, um alto grau de compliance. E por isso que as especializações e de que profissionais da área de compliance, hoje eles são tão valorizados, porque é obrigação hoje das empresas, principalmente as empresas que atuam no mercado financeiro, que são sociedades anônimas, né, que têm o capital aberto, não é? De possuírem órgãos muito bem estruturados de compliance, né? Que empresas órgãos que estejam ali fiscalizando, não é? O que é que os diretores, o que é que o presidente da empresa anda fazendo com o dinheiro alheio, não é? Então, o compliance ele pode, quando ele é aplicado corretamente, ele ajuda, né? Ele agrega valor às organizações através de qualidade e velocidade das interpretações regulatórias, ou seja, chegou a lei LGPD. Quem é especialista nessa lei? Quem é que pode entender e aplicar essa lei dentro da empresa? É o departamento de contabilidade? É o departamento comercial? É o departamento de marketing? É o departamento financeiro? Não é? Qual é o departamento que pega essas leis que estão mudando? É o departamento jurídico? Possivelmente, mas geralmente o departamento jurídico está ali lidando apenas com as demandas jurídicas de processo. Não é? Então, um departamento de compliance ele fica responsável justamente de acompanhar a evolução e criação de leis, de normas e de políticas, não é? Para aplicar na empresa. Então, são aquele departamento responsável unicamente para isso. Né? Então, a empresa ela consegue responder a essas modificações de uma maneira muito mais rápida, não é? E muito mais eficiente. Então, investidores, hoje, quando vão investir dinheiro, eles sempre procuram investir dinheiro em empresas que têm departamento de compliance, porque sabe que tem um departamento voltado exclusivamente para fazer com que a empresa cumpra as leis, não é? Vai haver aqui um aprimoramento, um relacionamento com reguladores. Quando eu digo reguladores aqui, são os órgãos reguladores, não é? Que nós vamos ver mais adiante, o Sistema Financeiro Habitacional, ou desculpa, o Sistema Financeiro Nacional. Vai existir uma melhoria de relacionamento com os acionistas, né? Por conta do que eu disse, os acionistas preferem investir dinheiro em empresas que têm departamento de compliance. Vai haver uma melhoria de relacionamento com os clientes, não é? Porque eles vão ter mais confiança na empresa, que a empresa não vai quebrar, porque tem órgão lá de auditoria fiscalizando a empresa. Vai haver uma decisão de negócios voltados para o bem da empresa. Um momento só, pessoal. Sabe aquele espirro que vem, mas não vem? Mas deixa. Lembra quando eu peguei o exemplo da empresa de vocês, onde era o diretor? Não é? Imagine, se tem um órgão de compliance dentro da nossa empresa, esse órgão vai ficar fiscalizando as minhas ações. Ou seja, eu vou tomar decisões melhores de negócio porque eu não vou estar olhando para o meu interesse, e sim o interesse da empresa.
E quando a empresa não tem compliance, né, ou tem e o compliance não é, esse órgão não é eficiente, o que acontece? Existe um dano à reputação, ou seja, a empresa fica com fama de que não combate a corrupção interna, não é? Muitas vezes os órgãos de regulação, como o Banco Central ou a Comissão de Valores Mobiliários, pode pegar a licença de operação daquela empresa, não é? E pode haver o quê? Sanções às empresas e diretores e enfim que podem errar muitas vezes assim até sem ter a intenção, mas só por não conhecer, por exemplo, hoje não se admite que nenhuma empresa que trabalhe com dados de clientes não tenha uma política de gestão de dados. Mas se você perguntar para a maioria das empresas aqui no Brasil, que são médias e pequenas empresas, elas não sabem nem o que é LGPD. Não é? Porém, o governo ele deu um prazo para as empresas entrarem em conformidade. Não é? Se eu não me engano, o prazo é de 1 ou 2 anos. Né? A lei LGPD entrou em vigor em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Ou foi em dezembro do ano retrasado. Então, sei que tem um prazo, que parece que ano que vem o governo vai começar a fiscalizar e as empresas que não cumprirem com os procedimentos da LGPD vão ser multadas. Não é? E o pessoal parece que não existe LGPD. Não é? Então, quando começar a chegar as multas, a gente vai ver a correria por profissionais da área, né, para poder implementar a gestão. Trouxe aqui um vídeo introdutório aqui, 3 minutinhos, para a gente aqui também entender um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais diferente e didática, o que é o compliance. Ei você! É você mesmo! Você sabe o que é compliance? Tudo bem, muita gente ainda não sabe, mas nós da Zetra estamos aqui para te ajudar. Compliance deriva do verbo em inglês to comply, que significa dever de cumprir leis, decretos, regulamentos e instruções aplicáveis à atividade da empresa. Não entendeu? Ok, então vamos do início. Para isso, vamos dar uma volta pela empresa. Eu disse que vamos passear pela empresa. Levanta daí! O compliance ficou mais conhecido após o caso Watergate, ocorrido nos Estados Unidos em 1974. Já em 1977, o país instituiu a lei americana FCPA, que combate as irregularidades comerciais no âmbito internacional. Um pouco mais tarde, no ano de 2010, o Reino Unido estabeleceu a UK Bribery Act, Lei Britânica de Combate e Prevenção de Irregularidades das Empresas. Essa é considerada uma das legislações mais rígidas do mundo. O compliance só chegou ao Brasil em 1998. Entretanto, foi instituída em 2013 com a Lei Anticorrupção, regulamentada pelo Decreto 8420 de 2015. Ela foi sancionada pelo Poder Executivo e trata da responsabilização objetiva, administrativa e civil de empresas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Mas você sabe mesmo para que serve o compliance? Ele serve para que as organizações desenvolvam políticas para evitar situações de irregularidade, criando uma cultura ética. Em uma linguagem mais popular, um lugar bacana e seguro de se trabalhar. Essa é fácil de responder. São muitos, e dentre eles eu posso destacar que previne os riscos nas empresas, dando mais segurança e eficiência nos processos internos, gerando mais qualidade nos serviços prestados. Para que se crie um ambiente de integridade dentro da organização, é importante que todos estejam em compliance. O comprometimento deve começar com uma alta direção, presidente, diretores, gerentes, e continuar com todos os colaboradores da empresa, envolvendo a participação de todas as áreas. Essa prática também deve se estender aos fornecedores da empresa, seus conselheiros e aos nossos parceiros comerciais, construindo uma cultura cada vez mais ética e confiável.
O compliance também valoriza a imagem da organização e aumenta a confiabilidade no mercado, gerando oportunidades de negócios com companhias que atuam com parceiros que também possuam um programa. Outra vantagem é receber capitais de investidores que tenham essa exigência e ainda ter a confiança de trabalhar com fornecedores que possuem essa cultura de integridade. Ficou claro como o compliance é fundamental para empresas e colaboradores? É por tudo isso que a Zetra está sempre na vanguarda, construindo... Agora da propaganda, né? Esses vídeos institucionais são interessantes porque eles investem, né, de uma forma didática, explicar os assuntos. Mas, né, a gente termina tendo que também suportar, né, essa questão de propaganda. Mas, como a gente viu aí, o compliance ele é cada vez mais requerido, né, por parte do governo e dos investidores, que as empresas possuam uma política de compliance, departamentos voltados e profissionais capacitados, né, nessa área para justamente transmitir a todo mundo, né, transparência e segurança de que aquela empresa é uma empresa séria, não é? Então, os principais benefícios, né, que a gente viu aí no vídeo são justamente a prevenção de riscos corporativos, não é? Não existe nenhum tipo de questão de que uma empresa ela esteja envolvida com algum esquema, né, quando o compliance está em atuação. Existe uma identificação antecipada de problemas, né? Através de auditoria você consegue ver, por exemplo, que alguns contratos que a empresa possui não estão de acordo com a lei e aí consegue corrigir isso antes que isso torne um problema, não é? É possível também reconhecimento de ilicitudes em outras organizações, né? Você identificar através das suas ações que, por exemplo, a concorrência não faz o que você faz, né? Então, queira ou não, você expõe outras empresas que estão agindo de uma forma errada. A reputação que a gente falou, conscientização dos funcionários, não é? Para que eles atuem de uma forma legal, não é? De uma forma muito mais transparente, não é? E, queira ou não, isso tem um impacto, não é? Muito forte dentro da própria empresa. Não é? Porque o que nós vimos ocorrer de 2010 para cá, com os grandes escândalos mesmo das grandes empresas como a Odebrecht, as empresas do Ike Batista, não é? E a JBS, não é? É que justamente você termina sendo impactado de uma forma tanto como cidadão como investidor. Porque, por exemplo, a JBS, a empresa dos irmãos do Joesley Batista, né? São empresas que atuam até hoje no mercado financeiro. E que se você tiver, acho que uns 35, 40 reais, você pode se tornar sócio da JBS. Não é? Assim como você também pode se tornar sócio até hoje dentro da Vale. Não é? Só que a questão você sabe o que ocorre dentro dessas organizações? Não é? Então, um exemplo muito prático que nós tivemos aqui no Brasil foi a JBS. Não é? Eu gostaria aqui de passar esse vídeo aqui também de novo para vocês, para a gente dar uma relembrada, não é? O que foi aqui o escândalo do JBS aqui no nosso país e como a ausência da governança corporativa e do compliance, não é? Quanto isso surte o efeito na minha e na sua vida como cidadãos e ainda de uma forma mais efetiva, né? Quando nós trabalhamos sob a perspectiva de investidores. Você vai ver agora quem é Joesley Batista, o empresário que denunciou o presidente Temer em delação premiada e mergulhou o país numa crise política sem precedentes. Nossa equipe mostra como ele e o irmão, Wesley, construíram um império em poucos anos com a ajuda de dinheiro público. Como a empresa se envolveu em vários negócios suspeitos, ganhou mais dinheiro ainda às vésperas da delação. E, finalmente, como Joesley, um criminoso assumido, se refugiou nos Estados Unidos sem qualquer punição. Preste atenção nessas imagens. Elas mostram uma família no aeroporto, a caminho de uma planejada viagem internacional. Mas também podem ser interpretadas
como um empresário apressado em deixar o Brasil, depois de cometer o que muitos passaram a chamar de crime perfeito. A cena do embarque no aeroporto de São Paulo em 10 de maio mostra Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS, com a mulher, a jornalista Ticiana Vilas Boas, o filho deles, a cunhada e uma segunda criança. Eles se preparam para ir de jato particular aos Estados Unidos e, ao que tudo indica, sem planos de voltar ao Brasil. Joesley tinha prestado depoimento à Procuradoria-Geral da República. Ele também entregou gravações aos investigadores. Quando gravei lá, eu não imaginava estar usando isso. Juntos, o depoimento e as gravações formaram uma delação premiada que incendiou o Brasil. Enquanto o país mergulhava em uma nova crise política grave, o empresário podia gozar de uma vida bilionária no exterior sem pagar pelos crimes que cometeu. Não que os políticos envolvidos nos supostos esquemas de corrupção não devam ser investigados por seus atos, mas as facilidades do acordo de delação e a inconsequência de jogar o país em um caos econômico passaram a ser duramente questionados pelos brasileiros. Operação Carne Fraca. Operação Sepsis. Operação Greenfield. Operação Cui Bono. Operação Bullish. Todas essas ações lançadas pela Polícia Federal nos últimos tempos têm um personagem em comum. Joesley Batista aparece sempre entre os investigados. Ele comanda, ao lado do irmão Wesley, as empresas do grupo JBS. Em todas, Joesley aparece como suspeito de usar o setor público para fazer sua empresa crescer. São empréstimos do BNDES, fraudes em fundos de pensão, esquemas para liberar o dinheiro do fundo de garantia para empresas privadas e suborno de agentes do Ministério da Agricultura. Sem dúvida, é uma empresa cujo crescimento se deve a negócios completamente irregulares. O grupo JBS cresceu de maneira explosiva, principalmente durante os governos dos presidentes Lula e Dilma, do PT. Boa parte desse crescimento foi financiado pelo BNDES, o Banco de Desenvolvimento controlado pelo governo, que injetou mais de 8 bilhões de reais na empresa, através de empréstimos e até a compra direta de uma parte da companhia. Hoje, a JBS controla empresas processadoras de carne, de couro, faz produtos de higiene e biodiesel. Os donos também possuem negócios em outras áreas, dessa vez sob guarda-chuva de uma holding, nome de empresas que controlam várias outras companhias. A holding da família, denominada JEF, possui um banco, um canal de TV, empresas de celulose e energia, entre outras. Os negócios do grupo são administrados no Brasil pela JEF, em um escritório sem ostentação aqui neste prédio em São Paulo. A descrição serve como um símbolo de uma atitude tomada pelos controladores, um plano de tirar toda a companhia do Brasil. Tempos atrás, a empresa pediu para se mudar para a Irlanda, país considerado paraíso fiscal. O BNDES não permitiu por um motivo simples. Afinal, como justificar que uma empresa privada pegue bilhões de dinheiro público e depois se mude de país? Hoje, cerca de 80% das operações da JBS já acontecem no exterior. Mas o plano de mandar tudo para fora do Brasil e viver uma vida milionária corria risco. Com 5 operações policiais em seu encalço, os 2 irmãos poderiam acabar presos no Brasil e ver a empresa quebrar. No começo do ano, Joesley e Wesley foram à Procuradoria-Geral da República contar tudo o que sabiam. Em troca, não seriam presos, não teriam de usar tornozeleira eletrônica e poderiam morar nos Estados Unidos, onde já têm residência.
No depoimento, Joesley e um funcionário do grupo fizeram acusações graves a políticos dos principais partidos. Entre as pessoas que teriam recebido dinheiro do grupo de maneira ilegal estão dezenas de autoridades, entre elas os ex-presidentes Lula e Dilma e o presidente Michel Temer. Joesley ainda acertou com a Procuradoria uma ação controlada. Assim como acontece nos filmes policiais, ele usou um gravador escondido para tentar incriminar políticos. Entre eles, o senador Aécio Neves foi gravado pedindo R$2 milhões a serem entregues a um primo dele. Por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Aécio foi afastado do Senado na última quinta-feira. A irmã dele, Andréa, e o primo, Frederico, foram presos. Joesley também conseguiu gravar uma conversa com o presidente Temer. Isso ocorreu antes do acordo com a justiça, ou seja, o empresário pediu um encontro com um único objetivo: conseguir um flagrante contra o presidente da República. O áudio provocou um terremoto político no Brasil, mas chegou ao fim de semana envolvido em uma nova polêmica. Em pronunciamento ainda no dia seguinte, o presidente Temer se defendeu e negou a intenção de renunciar. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Mais tarde, a divulgação do áudio pelo Supremo Tribunal Federal enfraqueceu a denúncia. Isso porque, em nenhum momento, Joesley diz com todas as letras que estava falando de pagar propina a Eduardo Cunha. No áudio da conversa com Temer, Joesley também fala sobre a compra de autoridades para escapar de uma investigação. O procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, foi preso no mesmo dia, sob a acusação de passar informações importantes para o empresário. Além do áudio, também foi divulgado um vídeo gravado pela Polícia Federal que mostra o deputado Rocha Loures, supostamente indicado por Temer, recebendo uma mala com R$500 mil em dinheiro de um diretor da JBS, Ricardo Saúde. Veja, Rocha Loures aparece apressado com a mala e aguarda no porta-malas já aberto de um táxi. Na sexta-feira, outra reviravolta no caso. O perito contratado pela Folha, Ricardo Caires, conversou com a repórter Cleisla Garcia e confirmou os problemas na gravação. Onde tem esse amarelinho aqui, ou vermelho, exatamente, é porque o perito identificou algum tipo de adulteração durante a conversa, ou por edição ou ruído. Exatamente, né? ou cortes, né? É assim, alguns momentos que você não ouve nada. Então, foi 50 pontos que nós colocamos para demonstrar algumas coisas que poderia ser analisado com mais cuidado. Para ele, as mudanças podem alterar o sentido da conversa entre Temer e Joesley. Se você pegar a transcrição, em alguns trechos que tem cortes, ela dá uma continuidade, ela dá um sentido totalmente diferente. Então, ele tem vários pontos, né? O que a justiça tem que analisar, se tem como validar ou não, porque na sua totalidade ali tem está evado de vícios processuais. No sábado, o presidente voltou a falar, desta vez sobre a possibilidade de a gravação ser uma montagem. Essa gravação... Pessoal, vou parar por aqui, porque aí a gente já deu para pegar mais ou menos a ideia do que foi realmente assim o caso do escândalo desses dois irmãos, que na verdade é quando a corrupção, que eu digo a vocês, encontra tanto lugar na iniciativa privada quanto também na iniciativa pública, né? Então, foi uma empresa como a JBS que ainda funciona, ainda está na Bolsa de Valores e recebe investimentos. Mas é uma empresa que... Será que tem confiança nas pessoas, né? Será que as pessoas aqui, nesse decorrer do tempo, do crescimento dessa empresa que ocorreu devido a grandes investimentos recebidos por parte do governo, né? Será que esses investimentos ocorreram porque realmente a empresa tinha um modelo de negócio e tinha uma gestão de negócio realmente eficiente? Ou a empresa só chegou a acontecer o que ocorreu, o crescimento dela, por conta de casos de corrupção, não é?
Então, a Odebrecht, ela não conseguiu sobreviver e fechou, não é? A JBS até hoje está aí funcionando e aberta no mercado de valores, né? Para quem quiser ser sócio. Então, veja que hoje a governança corporativa... Você vai ver agora tem um espaço aqui no Brasil muito grande de atuação, justamente porque... Wesley. Como a empresa se envolveu em... Tá bom, eu quero passar o slide. Porque justamente a empresa ela não tem, não é, um selo de confiança, né, dos investidores em si, não é? Porque quem sabe se de fato essa gestão criminosa foi encerrada na empresa ou se ainda continua, né? Então, para a gente saber, você como investidor, você como cidadão, se essa empresa de fato ela houve uma mudança de gestão, houve uma mudança de cultura, é necessário que você tenha acesso à informação, não é? E aí é onde a auditoria interna, não é, a parte de controle interno, de controladoria das empresas, se torna tão importante nos dias atuais, não é? Você está fiscalizando as áreas das empresas que são responsáveis, não é? Por grandes partes das decisões de gestão, se aquilo ali está ocorrendo de acordo com a lei ou não. Então, o trabalho de auditoria interna é justamente você buscar se um procedimento está ocorrendo em conformidade, não é, com aquilo que é para ser, não é? Então, a auditoria interna, ela reúne elementos de fiscalização, elementos de controle, não é? E também de gestão, não é? Para você identificar, apontar e buscar corrigir atos que não estejam de acordo com a legislação, não é? Então, a governança corporativa não vai existir sem o compliance, e o compliance não consegue ser eficiente em uma empresa se não houver órgãos de controle interno, não é? Então, toda a parte de controladoria também é uma área onde os administradores podem atuar, não é? E isso voltado agora, quando nós estamos lidando com controle, não é? Nós vamos encontrar no nosso sistema financeiro nacional, não é? Justamente a forma em que o governo ele tem de controlar a atuação de empresas particulares nos segmentos econômicos, não é? Então, o Sistema Financeiro Nacional ele foi instituído pela Constituição de 1988, no artigo 192, que diz: o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, né? E não de interesses particulares, né? Então, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Ou seja, o Sistema Financeiro Nacional vai ser composto por diversos órgãos que vão atuar fiscalizando as empresas estrangeiras e nacionais que atuam no nosso mercado econômico. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional ele tem esta configuração. Ele vai ser dividido em 3 principais subsistemas. O primeiro, que é o subsistema que tem o maior poder, que é o subsistema normativo. Subsistema normativo ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Cada conselho desse é formado por diferentes pessoas, entendeu? E que eles vão ditar e criar regras para várias outras empresas e segmentos da economia.
não é? O que nós mais temos contatos é o Conselho Monetário Nacional, que atua muito próximo com o Banco Central, que atua regulando os bancos, que atua regulando os corporativos de crédito, corretoras e assim por diante, né? Para os investidores, a gente vai ter também, muito importante, a Comissão de Valores Mobiliários, que vai regular a Bolsa de Valores, que vai administrar também corretoras e distribuidoras, não é? Vai ter a Superintendência de Seguros Privados, não é? Que trabalha todo o seguro que a gente contrata de carro, residência, isso é regulado pela Superintendência de Seguro Privado. Vai ter a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, não é? Empresas que têm regime de previdência, não é? De aposentadoria, não é? Ou seja, todos esses aspectos que regem a nossa vida são fiscalizados, regulamentados, são criados normas através desses órgãos aqui do Sistema Financeiro Nacional. Então, eu vou trazer só aqui os principais, não é? Do nosso subsistema normativo, aqueles 3 principais, não é, que é onde criam regras, não é? Só voltando aqui, esse subsistema normativo é de normativo de norma. Ele cria regras. Subsistema de supervisão é o quê? Supervisão porque ele supervisiona se esses agentes de operação estão cumprindo as normas criadas pelo subsistema normativo. Entende? Então, esta é a prática, é a forma em que nossa economia ela basicamente funciona. Então, no subsistema normativo que criam as normas, nós vamos ter o Conselho Monetário Nacional, nós vamos ter o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Né? Então, sempre lembrem disso. São conselhos normativos, são conselhos que criam normas. Né? Então, o Conselho Monetário Nacional é aquele que a gente mais tem contato. Por quê? Ele é quem basicamente cria as regras para que o Banco Central implemente ou não. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele adapta o volume dos meios de pagamento, não é? Então, você vê até recentemente essa entrada do Pix, não é? No nosso cotidiano, é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional. Regula o valor interno da moeda, ou seja, é ele quem manda imprimir dinheiro, é ele quem manda, por exemplo, aumentar a taxa básica de juros, não é? É ele que tenta equilibrar o câmbio dentro do Brasil, não é? Então, o Conselho Monetário Nacional vai ser aquele órgão que vai ditar, criar regras que envolvam a oferta da moeda monetária, de moeda aqui no Brasil. Então, vai basicamente lidar com o dinheiro. Hoje, o Conselho Monetário Nacional, ele é formado, o cargo máximo dele é o ministro da Fazenda, né, do governo federal, é o presidente do Conselho Monetário, e você vai ter também vários outros ministros participando, além do presidente do Banco Central. Então, é tipo uma Liga da Justiça dos principais gestores que envolvem ali a oferta de moeda no nosso país, né? É o Conselho Monetário Nacional. Né? Então, aqui são algumas decisões que eu coloquei, algumas outras atribuições, eles que mandam emitir o papel moeda, não é, que define a meta da inflação. Não é? Então, digamos que a meta da inflação, o Conselho Monetário diz que, olha, é salutar para a nossa economia que a inflação esteja entre 3% e 9%.
não é? Então, essa é a meta da inflação, fica entre 3 e 9. Mas a inflação, então, está a 10%, ou seja, está acima da meta. Saiu do controle da meta. Entendeu? Então, outras ações vão ter que ser tomadas. Mas se o Conselho Monetário Nacional diz que não, que a meta é entre 3 e 14, por exemplo, por cento, então 10% não está fora da meta, está dentro da meta. Então, quem define essa meta é o Conselho Monetário Nacional. Eles vão ter outras comissões dentro deles, né? Dentro do Conselho Monetário você vai ter vários outros departamentos, não é? Que aqui eu boto para constar a Comissão Técnica de Moeda, Comissão de Política Monetária e Cambial, que é quem determina a taxa Selic, a Comissão de Normas e Organização do Sistema Financeiro e a Comissão de Valores Mobiliários e de Futuros. Aqui umas decisões recentes da Comissão Nacional aqui de Conselho Monetário Nacional. Veja, é ele quem ajusta e regulamenta financiamento de fundo de desenvolvimento, né? Então, toda essa questão de desenvolvimento de grandes fundos que nós vimos, né? Fundos de ações, fundos de financiamento para grandes construções, né? É o Conselho Monetário Nacional que desenvolve aqui. É ele quem faz toda aquela previsão, além de colocar a inflação, definir a meta, como também definir a taxa Selic. É o Conselho Monetário Nacional, não é? E aqui a meta, não é? Veja, eu achei interessante essa notícia, que ela diz que o Conselho Monetário Nacional fixa a meta da inflação para 3% em 2024. Veja que coisa, né? Quanto é que está a inflação hoje? Nós sabemos que a inflação hoje está na casa dos 10%. Veja, e o que é que o Conselho Monetário está prevendo? Ele está prevendo que a inflação, ela não vai, mas ela tem que estar em 2024 em 3%. Ou seja, todas as ações de governo que o Conselho Monetário Nacional está no seu poder de tomar, eles vão tomar para jogar a inflação para 3% em 2024. Se vão conseguir, é outra história. Porém, o que é que isso pode lhe dizer? Que uma Selic a 3% em 2024, digamos que não esteja 3%, mas a 4%, 5%, o importante é que a inflação esteja 3%. Qual é o impacto que isso vai ter na minha e na sua vida? Primeiro, a inflação, né, que não vai corroer tanto o nosso poder de compra. Mas aquilo que a gente viu de investimentos de renda fixa, né, lembra que eu disse, olha, o investimento em renda fixa tem que superar a inflação, né? Com a inflação a 10%, poucos investimentos de renda fixa conseguem ganhar na inflação. Porém, como a inflação a 3%, o investimento em renda fixa já se torna mais atrativo, porque você pelo menos vai estar ali rendendo o seu dinheiro de uma forma segura e acima da inflação. Então, você já vê que o Conselho Monetário Nacional e o governo vai trabalhar para baixar a inflação para que ela esteja 3% em 2024. O outro órgão do subsistema normativo é o Conselho Nacional de Seguros Privados. O que é que o Conselho Nacional de Seguros Privados, o que é que eles regulamentam? Olha, eles fixam as diretrizes e normas de seguros privados, não é? Então, quando você faz qualquer contrato de seguro, seguro de carro, seguro de apartamento, seguro de vida, aquelas questões de capitalização que a gente viu que não é investimento, não é? É um seguro. Aquela questão que também a gente vê muito em loja, que é garantia estendida. Garantia estendida nada mais é do que um seguro, não é? Por quê? A garantia que a lei obriga as empresas e os fabricantes é de 1 ano. Qualquer coisa que ocorra com o seu produto dentro de 1 ano, o fabricante tem a responsabilidade de consertar.
não é? Mas as lojas, quando vendem garantia estendida, isso quer dizer o quê? Que a fábrica, depois do primeiro ano, vai consertar porque você está pagando um valor a mais? Não, a fábrica não vai ter nada a ver com aquilo ali a partir do primeiro ano. Aquilo ali é um seguro que a loja faz. Né? Então, isso está regulamentado ali pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. É eles que determinam a regra de como é que isso funciona. Então, uma outra coisa também que eles regulamentam é o seguro DPVAT. Né? Como é que o seguro funciona? Quem é que vai ser beneficiado, contemplado com o valor do seguro, quanto vai custar? Isso é justamente o conselho que decide, através da SUSEP. Né? Aqui, a seguradora é obrigada a indenizar consumidor que sofreu acidente. Né? Toda cláusula que fala de seguro é responsabilidade justamente aqui do Conselho Nacional dos Seguros Privados. Não é? Depois, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Não é? O que é uma previdência complementar? Olha, todos nós pagamos, sustentamos e vamos ali ter que depender da Previdência Nacional. Que é o quê? É o valor de previdência de aposentadoria, não é? A Previdência no Brasil oficial é a Previdência Nacional, a Previdência Social, o INSS, não é? Porém, as empresas e órgãos públicos, eles podem criar um plano de aposentadoria deles, próprio. Porém, esse plano é sempre complementar, ou seja, para complementar o valor do INSS. E nunca um valor exclusivo. Né? Você não tem, como por exemplo, tem um trabalho no Banco do Brasil, aí tem lá um plano de previdência do Banco do Brasil. Não é? Ou seja, quando você aderir àquele plano de previdência, você não vai se aposentar mais pelo INSS? Não, você se aposenta por INSS e aquilo ali é só para complementar a sua aposentadoria. Mas todos nós dependeremos e dependemos do INSS. Né? Qualquer tipo de plano de previdência, ele é complementar ao INSS. E ele é regido pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Depois, vamos adiantando aqui, que senão hora... Depois que esses três grandes conselhos criam as regras, as leis, as normas, os órgãos, esses 4 principais órgãos que pertencem ao subsistema de supervisão, eles vão supervisionar o mercado para saber se o mercado está cumprindo, ou seja, o compliance, não é? Se está cumprindo as normas que os conselhos criaram. Então, nós vamos ter o principal órgão de subsistema de supervisão que nós mais conhecemos, o Banco Central. O Bacen, né? O Banco Central do Brasil. Né? É ele responsável, é ele que vai ali para a prática para aplicar todas as normas que o Conselho Monetário Nacional determina, cria. Né? Então, o Bacen, nós já vimos aqui, ele é o banco dos bancos. Né? O Conselho Monetário Nacional determina que vai ser necessário emitir moeda. Aí ele manda a ordem para o Banco Central e o Banco Central manda na Casa da Moeda. Não é? Então, tudo que nós estudamos aqui nesse decorrer desse semestre é basicamente a supervisão do Banco Central e do Conselho de Valores Mobiliários. São esses 2 principais órgãos de supervisão que regem basicamente tudo que a gente aprendeu aqui na nossa disciplina. A Comissão de Valores Mobiliários, que vai justamente fiscalizar o mercado financeiro, né? Todo o mercado de ações, os títulos financeiros de empresas, do governo, tudo isso é supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários. Por exemplo, quando a Petrobras toma alguma decisão
diz alguma besteira que vai ter um impacto no preço das ações, a CVM ela tem a responsabilidade ali de investigar e, se necessário, aplicar uma multa na Petrobras, né? Por qualquer coisa que ela faça besteira que tenha um impacto nas ações dela. É a CVM também que vai regulamentar e que regulamenta, né, a oferta das criptomoedas. Não é ela quem fiscaliza os corretores. Ou seja, recentemente nós vimos a questão do faraó das criptomoedas. Não é? E aí se levanta muito essa questão de pirâmide financeira, né, dessas criptomoedas. E aí o que é que eu digo para todo mundo? Né? Muita gente prefere delegar decisões de investimento porque não tem interesse em aprender, né, de adquirir educação financeira. E aí, porque não tem interesse de aprender, termina se tornando refém, não é, de pessoas que sabem, não é, porém são criminosos, não é? Então, por que tanta gente perde dinheiro com criptomoeda? Por que tanta gente perde dinheiro, por exemplo, no caso do faraó? Primeiro, porque não verificam se a empresa ela é cadastrada e regulamentada no Sistema Financeiro Nacional. Se a CVM fiscaliza, por exemplo, essas empresas, se eles tivessem feito o mínimo de pesquisa antes de botar lá na mão do camarada 100, 200, 300 mil reais, né, teriam visto que o cara não tem registro no CVM, que a CVM não fiscalizava nada que o cara fazia. Não é? Lógico, uma vez que o golpe é dado, que o crime ocorre, a CVM ela vai então investigar e punir. Não é? Porém, quando a gente vai investir dinheiro em corretoras, a gente vai utilizar corretoras, por exemplo, nós temos que verificar se a CVM fiscaliza aquela empresa. Se a CVM fiscaliza aquela empresa, existe uma probabilidade muito baixa de alguma coisa errada ocorrer, né? Caso muito famoso de uma atuação da CVM foi o caso do Eike Batista. O Eike Batista, que foi o homem prodígio aqui no Brasil durante muito tempo, né? O primeiro bilionário brasileiro, né? Que constou ali na lista dos 10 homens mais ricos do mundo, não é? O Eike Batista, ele foi o dono de muitas empresas, não é? Do que a queda dele, né, desse status todo, vai ocorrer se não me engano, na OGX, uma empresa que vai arrematar um campo do pré-sal, não é? E aí, nas investigações do campo pré-sal, ele vai ver que o pré-sal era um campo muito difícil de extrair petróleo. Necessitaria de um investimento muito alto que inviabilizaria o gasto. Não é? Então, o que é que o Eike Batista vai fazer? Ele vai correr mundo afora, buscando investidores para sua empresa, dizendo que vai conseguir extrair muitos e muitos barris de petróleo, e aí muita gente vai investir dinheiro na empresa dele, vão comprar ações da OGX, né? E mais na frente vai se descobrir que, na verdade, o que ele falou era balela, não é? Que ele não ia conseguir extrair aquela quantidade que ele estava falando. Então, o que é que vai acontecer? O pessoal, então, vai tirar o dinheiro e vai processá-lo porque ele mentiu, né? Então, a CVM vai puni-lo, né? Ele vai juntar aí uma coleção de condenações. Ele vai ter mais de 16 anos de condenação aí por crimes financeiros, né? E esse crime vai ser regulamentado, fiscalizado e aplicado pelos órgãos do Sistema Financeiro Nacional. É eles quem fiscalizam, é eles que vão regulamentar e é eles que vão punir. Nós vamos ter também a Superintendência de Seguros Privados, não é, que vai ser o braço ali do Conselho Nacional de Seguros Privados, que vai colocar aqui em prática
todas as normas que o Conselho Nacional de Seguros Privados determina, né? Então é eles que, a superintendência, a SUSEP, né, que vai fiscalizar todos os contratos, todas as empresas vendedoras de seguro, né, todas as empresas seguradoras de carro, de moto, de tudo que se tem de seguro, seguro de vida, é a SUSEP quem determina e quem fiscaliza essas empresas. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, é o braço de fiscalização do Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Não é necessário a gente entrar em grandes detalhes aqui da Superintendência da Previc, basta, se vocês quiserem se aprofundar nisso, entrar no site da Previc, que tem lá em maiores detalhes. Mas é importante a gente entender que o Sistema Financeiro Nacional existe para dar segurança para a nossa economia, né? E quando nós olhamos os bancos, caixas econômicas, administradores de consórcio, bolsa de valores, seguradoras, fundos de pensão, cooperativas de crédito, corretores, distribuidores, todas essas empresas que formam a operação da nossa economia, se elas não forem fiscalizadas, ocorre o que ocorreu em 2008 nos Estados Unidos. Elas quebram, e quando elas quebram, elas vão levar aqui dinheiro de milhares de pessoas, não é? E isso causa um prejuízo para a economia muito grande. Entendeu? Então, fica aqui a dica aqui do professor para vocês, é que se vocês forem contratar, se vocês foram abrir conta em banco digital, em corretora, busquem saber se essas empresas são regulamentadas e fiscalizadas por esses órgãos de supervisão. Porque isso daqui vai dar proteção a vocês. Qualquer coisa que ocorrer de errado, vocês têm como chegar nesses órgãos e abrir denúncia. Entendeu? Eu mesmo entro em contato com o Banco Central quase todo semestre. Quase todo semestre eu abro uma denúncia junto lá do Banco Central por alguma palhaçada que algum banco esteja fazendo comigo. Recentemente, eu fui pedir uma abertura de conta salário junto a um banco e o banco simplesmente não quis abrir. Disse que o contrato que o banco tinha com a empresa não era de abertura de conta salário. Só que conta salário é um direito do brasileiro, né? E o banco não ficou querendo abrir, não tem problema nenhum. Abri uma reclamação na ouvidoria do banco, cheguei no site do Banco Central, botei lá o número da reclamação, botei minha queixa, com uma semana o banco entrou em contato comigo e abriu a minha conta. Infelizmente, nós aqui, é o que eu sempre defendo, né? O pessoal acha que a iniciativa privada é a solução do Brasil, né? E eu digo que a solução do Brasil só é solução se não for ser humano, né? Se for um órgão de inteligência artificial, né? Porque se você colocar ser humano, você nunca vai ser solução, né? Então, seja na iniciativa privada ou no governo, ou seja, na administração pública, não é? Você precisa ter um fiscalizando o outro. A iniciativa privada precisa fiscalizar o governo e o governo fiscalizar a iniciativa privada. Um não pode abrir espaço para o outro. O governo não pode simplesmente deixar a iniciativa privada tomar conta de toda a economia e não fazer absolutamente nada, nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de controle. Porque o que é que vai ocorrer? Ora, o que a gente viu. A Odebrecht, JBS, a OGX e a Vale, não é? Várias outras empresas de médio porte que a gente vê aí fazendo as coisas do nosso dia a dia. A forma abusiva que muitas dessas empresas atuam, né? Que a gente precisa buscar direitos, precisa buscar órgãos que defendam o direito do brasileiro. Então é muito importante a gente ter conhecimento disso.
conhecimento de como esses órgãos atuam e como eles podem nos auxiliar agindo de acordo aqui contra essas empresas. É? Então aqui tem a Previ que eu botei. Oi. Eu fui abrir uma conta também para um aprendiz. Aí eu cheguei lá, o banco disse que não abria conta salário. Aí eu peguei e fui em outro na cidade, né? Aí quando eu cheguei lá também falaram que não. Aí eu comecei a falar, mas meus amigos conseguiram abrir, não sei o quê. Aí quando viram que eu era menor aprendiz, aí abriram. Disseram que só podia abrir conta salário para menor aprendiz por conta do salário que era menor. Banco odeia, detesta conta salário. E conta, que eu até já falei aqui para vocês, a conta básica, não é? A conta básica eu esqueci o nome da terminologia da conta. Conta salário e conta básica que você tem é um direito seu, que você tem uma conta que não vai gerar nenhum tipo de taxa, não é? Ou seja, como é que o banco ele vai ganhar dinheiro, por exemplo, para você que tem conta salário? Ora, se você deixar o seu dinheiro na conta salário, a gente já sabe que o banco ele pega esse dinheiro e empresta, não é? Só que o banco ele ganha dinheiro não só emprestando, não é? Mas através das cestas de serviço, não é? Através da taxa de emissão de cheque, de cartão de crédito, de taxa de transferência, não é? Então, a partir do momento que você tem um direito seu de utilizar esse serviço de forma limitada, mas sem gerar nenhum tipo de taxa para você, o banco ele vai fazer isso sem nenhum tipo de remuneração. Então, o banco quer isso? Não quer, não é? Então, infelizmente, eu chamo isso uma canalhada muito grande, não é? Principalmente em conta salário, porque é certo. Porque eu presto serviço para muita empresa, já trabalhei em vários órgãos públicos, cada empresa, cada órgão tem um banco, né? E aí você tem que abrir conta nesse banco. E toda vez que eu chego, quero abrir uma conta salário, entendeu? Eu sei que a pessoa na minha frente não vai deixar, não é? E aí eu tenho que chegar, ameaçar, tenho que chegar e dizer, olha, você está me recusando, então eu quero isso por escrito, entendeu? Para poder chegar, abrir uma denúncia do Banco Central, entendeu? E aí eles vão e fazem toda vez isso. É que nem a Anatel. Tá com problema na sua conta de telefone, entendeu? Tem hora que você tá querendo falar com um ser humano, não consegue falar, não é? Faz o seguinte, pega o número, sempre anotem o número lá do atendimento. Vão no site da Anatel, tem lá reclamação. Entra no site da Anatel, bota lá o protocolo de atendimento. Com uma semana, a operadora vai entrar em contato com você, você não vai precisar perder tempo. Eles vão entrar em contato com você, mas o que é que foi que aconteceu, camarada? O que houve? Por que você... Eu sei porque eu já trabalhei no ramo e eu sei que toda operadora morre de medo da Anatel, porque a Anatel ela aplica multa como se fosse copo d'água, entendeu? Então, se a empresa recebeu a denúncia lá da Anatel, a Anatel encaminha para a empresa, olha, você tem 5 dias para entrar em contato com esse consumidor e ver qual é o problema. Porque se ele voltar a reclamar aqui e dizer que não foi atendido, não vou nem sequer ouvir o que é que você tem a dizer, vou lhe aplicar uma multa, entendeu? Então, as empresas, o Banco Central é ainda pior do que a Anatel, com os bancos, entendeu? O Banco Central chega para jogar com os bancos com sangue nos olhos, entendeu? Então é isso que eu deixo como recomendação. Entra lá no site de reclamação do Banco Central, principalmente essa questão de conta salário, você tem uma reclamação Banco Central. Aqui, ó, reclamação contra bancos e outras instituições financeiras. Eles resolvem, minha gente. Tem coisa que a própria ouvidoria... Eu já tive problema, por exemplo, na Caixa Econômica, que eles emitiram um cartão para mim, sem eu pedir, e aí eu liguei para cancelar, eles cancelaram, porém, eles me cobraram uma taxa de anuidade do cartão que eu não pedi.
entendeu? Eu liguei lá para a agência, reclamei, ninguém fez nada. Aí eu liguei para a própria ouvidoria da Caixa, né? E digo, olha, aconteceu isso, isso e isso, entendeu? O que é que vocês vão fazer? E aí eles mesmos lá da ouvidoria ligaram para mim, entendeu? E desfizeram, ou seja, eu não precisei ir para o Banco Central. Então tem coisas que a própria ouvidoria do banco vai resolver, né? Porque ele sabe que se você chegar no Banco Central, a coisa vai vir feia, né? Então tem aqui, ó, Banco Central, acesso à informação, registrar reclamação, entendeu? E tem aqui o fluxo, ó. Você envia a reclamação para o Banco Central, o Banco Central toma várias iniciativas, né? Ação de fiscalização, melhoria de legislação, tem um ranking de instituições de reclamação e ações de educação financeira que eles vão tomar e, além disso, eles encaminham a reclamação para a própria instituição financeira, né? E aí a instituição financeira entra em contato com você com 10 dias úteis. Se não entrar, eles recebem multa, né? E aí você pode fazer a reclamação, aqui, ó, registrar a reclamação, você precisa ter o número de protocolo de atendimento junto ao banco, entendeu? Então, ó, fui na agência, pedi para abrir uma conta salário, eles não abriram, não é? Aí você não tem problema, você pode entrar no site do banco e reclamar, né? Entra lá na ouvidoria e diz, ó, quero reclamar porque eu entrei em contato com a agência tal, funcionário tal me informou que não abriria uma conta salário que eu preciso para receber, entendeu? Pronto, você vai deixar lá registrado, essa reclamação vai lhe dar um número de protocolo. Aí você vem aqui nesse site, registrar a reclamação aqui no Banco Central. Você faz o seu cadastro, né, para o Banco Central também entrar em contato com você. E aí, deixa eu ver se aqui eu entro aqui com o meu logo. Não, pera, acho que eu botei errado aqui. Eu teria aqui que lembrar qual é a senha, que é senha, meu Deus do céu. Hoje você tem senha para tudo. Não adianta não, eu tenho que procurar qual é a senha. Mas aí você entra, registra aqui, entendeu? E aí ele vai solicitar isso. Isso você tem que ter antemão, entendeu? Dizer assim, olha, você já entrou em contato com a ouvidoria do banco, reclamou e eles não te deram posicionamento. Aí sim, você vai e reclama lá. E o Banco Central, com certeza, eles vão te ajudar, entendeu? Eu sei porque toda vez que eu faço, no instante eu recebo telefonema do banco para resolver minhas atitudes, minhas situações, né? Porque tem banco que para você conseguir falar com um ser humano, você sofre, né? É uns 30 minutos. A mesma coisa é empresa de celular, a Vivo mesmo. Semana passada eu, para conseguir resolver uma coisa, para falar com um ser humano, foi uns 5 minutos. Apertando as opções 5, 7, 8, 9. Eu me estressei, desliguei, peguei no protocolo, fui na Anatel, reclamei e pronto. Com 3 dias, a Vivo ligou para mim, dizendo, o que é que você ganha? Entendeu? Já ligaram. Mas a importância, minha gente, a importância desses órgãos atuando a nosso favor, não é? Então, se não fossem eles, nós estaríamos inteiramente à mercê, não é, dos interesses, são os interesses, não é, dos acionistas e dos executivos, que ora estão convergentes, ora estão divergentes, não é? Mas a essência da empresa é sempre uma coisa: gerar lucro, não é? Quando a gente olha, por exemplo, a questão da Petrobras,
que é que a Petrobras quer?